Olá, eu sou o professor Francisco Medeiros. Recebi no e-mail, meu e-mail que se chama exatascomfranciscomedeiros@gmail.com, uma questão do Enem. E antes de fazer a questão, eu queria fazer um breve comentário para você que está assistindo agora, que seria a lei do empuxo, cara. A gente pensa imediatamente no princípio de Arquimedes, dentro de toda aquela história, né? Que aí o cara coloca uma coroa de ouro na água, e aí coloca uma coroa que supostamente também é de ouro, e aí dá para perceber que uma coroa afunda mais do que a outra, dando a entender que a outra coroa não era de ouro maciço também. A questão é a seguinte, quando a gente fala de empuxo, é uma força vertical que atua sobre todo objeto mergulhado em um fluido. Essa força é conhecida como o princípio de Arquimedes. O empuxo, cara, que é um tipo de força, todo tipo de força, a unidade é Newton. dl a gente chama de densidade do líquido. A gente tem um líquido aqui, ó, a gente poderia comparar esse líquido azul como água. VDS, volume de líquido deslocado. À medida em que essa esfera amarela é afundada, a gente tem um volume de líquido deslocado. Eu poderia imaginar aqui que mais ou menos a metade da esfera ela está embaixo d'água e a outra metade está sobre a água. Então, a metade tem um volume imerso, submerso, né? E G é a gravidade local. É claro que a gente nunca pode esquecer que o empuxo, que é um tipo de força, a unidade é Newton, a densidade, a unidade é quilograma por metros cúbicos, e a unidade de volume é metros cúbicos, e a unidade de gravidade é metros por segundo ao quadrado. Se essa esfera tem massa m, ela está sujeita a uma densidade do líquido, e essa esfera amarela tem a sua própria densidade. Essa letra ρ aqui, a gente tem mania de chamar de massa específica. Ok, então se a esfera tem massa, existe a sua própria força-peso, querendo jogar a esfera para baixo, e o líquido aplica uma força para cima, que a gente chama de empuxo, cara. Então, assim, o empuxo que é aplicado pelo líquido depende de três coisas: da densidade desse próprio líquido, do volume da esfera que está embaixo do líquido, a metade mais ou menos que está submerso, e depende da gravidade. Quanto maior a gravidade, maior o empuxo para cima. Quanto maior o volume submerso, maior é o empuxo. E quanto maior a densidade do líquido, maior o empuxo. A gente pode imaginar que alguns navios, quando ele passa por uma região de águas muito salgadas, se a densidade desse líquido é muito grande, o empuxo também é para cima. O navio tende a subir um pouquinho mais. Se esse mesmo navio passa numa região de densidade pequena, uma água muito transparente, uma água, a gente chama de água doce, se a densidade é menor, o empuxo é menor também. E aí o navio vai afundar um pouquinho. Pois bem, dentre essas comparações, a gente pode analisar o seguinte: a gente sabe mais, o valor do empuxo não depende da densidade do corpo, que é imerso do fluido, mas podemos usá-la para saber se o corpo flutua, afunda ou permanece em equilíbrio com o fluido. Aí a gente tem três possibilidades aqui, cara. Primeira possibilidade: a densidade do corpo for maior que a densidade do fluido, o corpo vai afundar. Ou seja, se essa esfera amarela tiver uma densidade maior que a densidade do líquido, a esfera vai afundar. Possibilidade número 2, a densidade do corpo for igual à densidade do fluido, o corpo fica em equilíbrio com o fluido. Se a densidade dessa esfera for igual à densidade do líquido, a esfera vai se comportar numa boa. É como se eu estivesse jogando mais água num copo que já tem água. Essa água que eu adicionei, ela não tem a preocupação entre subir ou descer, porque a gente está misturando líquidos de mesma densidade. E aí a terceira possibilidade, densidade do corpo menor que a densidade do fluido, o corpo flutua na superfície do fluido. Ou seja, se essa esfera amarela ela tiver uma densidade, né, que a gente pode colocar como letra ρ aqui, ó, para chamar de massa específica. Então, se a densidade dessa esfera for menor do que a densidade do líquido, ela necessariamente vai boiar. Uma parte dela vai ficar acima do líquido e uma pequena parte vai ficar embaixo. Na realidade, cara, se a densidade dessa esfera for a metade da densidade do líquido, a metade vai ficar embaixo d'água. Se a densidade dessa esfera
for 3/4 do valor da densidade do líquido, 3/4 da esfera vai ficar embaixo, submerso, imerso no líquido. E é importante você entender que quanto maior a densidade de um objeto, mais ele vai afundar, e quanto menor a densidade desse objeto, mais ele vai subir. E aí na questão do Enem, ela vai dizer o seguinte, cara, olha só. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para separação de sólidos. Olha só, separação de sólidos em suspensão, em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função, letra A, das diferentes densidades, letra B, dos diferentes raios de rotação, letra C, das diferentes velocidades angulares, letra D, das diferentes quantidades de cada substância, ou letra E, da diferente coesão molecular de cada substância. Queria levantar tanto essa expressão aqui, ó, separação de sólidos, quanto líquidos misturados entre si. Eu coloquei um copo para você que está assistindo o vídeo agora, só para justificar o seguinte. Na parte inferior do copo eu posso ter colocado água. E na parte superior eu coloquei óleo. Como o óleo tem densidade menor que a densidade da água, o óleo fica acima. E aí o óleo e a água são substâncias que não se misturam, a gente chama de substâncias immiscíveis. E por essa razão, o óleo vai ficar acima da água. Por quê? Por causa das diferentes densidades entre os líquidos, ou até mesmo para a separação de sólidos. Então tá aí resolvida a questão, espero ter ajudado você. Por favor, curta e compartilha, se inscreva no canal, ative lá as notificações que vem mais vídeo para você, beleza? Desejo boa sorte para você, um forte abraço e tchau, tchau. Bora!